Olá pessoal, eu sou a professora Geire, professora de inglês do Colégio Progresso, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a prova da Unicamp na segunda fase. As questões de inglês trazem textos diversos, você vai encontrar textos de variadas fontes, tamanhos e grau de complexidade. Você pode ter um cartoon, uma charge, uma resenha, um trecho de uma obra literária ou trecho de um artigo de revista. Então é muito importante que o candidato tenha a visão geral daquele texto. Então você vai ler além do texto escrito, você vai analisar as imagens, como aquele texto é disposto. E outra coisa importante também é você analisar a pergunta em si. O que a banca está pedindo que você faça? Às vezes, essas perguntas são pontuais. Então, ela vai citar 5 características de um projeto. Você vai lá no texto e encontra essas 5 características desse projeto. Só que muitas vezes as perguntas, elas requerem um reconhecimento da construção do sentido. Então, vou te dar um exemplo. Ela te dá um texto e pergunta para você qual é o clima criado no início do artigo e qual é o papel que esse clima tem nesse artigo, tá? Ela pode também, nas charges, por exemplo, pedir que você tenha aí um conhecimento do contexto sócio-histórico. Você só pode trabalhar na ironia de um cartoon se você tiver esse contexto sócio-histórico. Então, muito cuidado na hora de ler, entender o que está sendo pedido, ok? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como essas perguntas são feitas. Eu trouxe para vocês aqui um texto dado na segunda fase da Unicamp que ilustra bem o tipo de questão que você vai encontrar. É um texto sobre geofagia, que é um hábito comum de se comer terra na África, tá? A pergunta é a seguinte: o primeiro parágrafo se dirige a um público leitor específico. Que público é esse? Justifique sua resposta. Vamos lá, eu tenho aqui you, é você é o leitor, não é? E ele diz assim: It's lunchtime somewhere in rural tropical Africa. É hora do almoço em algum lugar da África rural. Você está com fome, mas não existe nenhum restaurante próximo. Não tem restaurante italiano, chinês, indiano, pizza delivery, também não tem. Quem é esse público leitor? Quem é você? Veja, você está na África, mas o público leitor é aquele que está lá na África. Vamos analisar aqui, olha, você está com fome, então é você o leitor e você vive onde? Em lugares onde existam restaurantes chineses, americanos, enfim, fast food. O primeiro parágrafo se dirige a um público leitor específico. Que público leitor é esse? É aquele que mora em cidades metropolitanas, que vivem em metrópoles. Por quê? Como é que você justifica essa sua resposta? Porque esse tipo de lugar só existem em cidades grandes. A resposta ficaria dessa forma. O primeiro parágrafo se dirige a um leitor que vive nas grandes cidades, você poderia colocar em metrópoles, enfim. Porque restaurantes italianos, chineses, fast food ou mesmo um disque pizza são característicos de um meio urbano, ok? Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é de como as imagens são utilizadas nessa prova da Unicamp. A pergunta é a seguinte: leia a propaganda abaixo e dê um significado para deceiving. Your eyes are deceiving you. Você tinha unicamente que dar o significado para essa palavra no contexto da ilustração. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ler o que está escrito aqui, olha. Go ahead, measure it. Quer dizer, meça. The star is not closer to the top of the triangle. Quando você olha essa ilustração, você foca ali na estrela, parece que a estrela está mais próxima do topo do triângulo, mas segundo o texto não está. E, inclusive ele fala para você, meça.
Se você medir a distância da estrela entre a base e o topo do triângulo, você vai perceber que ela está bem no centro. Então, o que seus olhos estão fazendo com você nesse momento? Eles estão te enganando. Então, o significado para a palavra deceiving no texto era enganar, tá? Eu trouxe mais um exemplo para vocês de como a ironia e o conhecimento sociocultural, econômico e histórico são importantes na hora da resolução dessa prova. Nós temos aqui uma charge e ele diz o seguinte: Katrina pushed winds to 140 miles per hour, waves to 20 feet. Ele te dá um vocabulário de apoio. Você percebe aqui que o vocabulário não é tão importante quanto a visão que você tem da charge em si. And crude oil to $70 a barrel. We are all gonna die. Going to. Todos vamos morrer. Explicite o comportamento humano que a tirinha põe em evidência. Gente, no primeiro quadro, ele não se manifesta, né? O homem está impassível aí aos ventos e às ondas. Ele só vai ter algum tipo de reação no segundo quadro, quando é dito que o preço do petróleo vai subir. Ou seja, qual é o comportamento humano que a tirinha põe em evidência? Ele não está preocupado com o que vai causar de perigo para a humanidade, mas sim como ele vai ser afetado financeiramente. As pessoas só se incomodam com as tragédias que acometem a humanidade quando podem por elas ser afetadas financeiramente. Então, a minha dica para você na prova da Unicamp é muito cuidado, esteja atento ao que é pedido nas perguntas. Responda só o que é pedido e muita atenção na hora de você analisar também o texto como um todo. Ilustrações, o formato desse texto e como ele é disposto na prova, ok? Boa prova para vocês e até mais.